No caso, eu não vejo nenhum problema da pessoa ficar incomodada. É ok. No caso, o protagonista dessa obra não é certinho. Então, olha, a Júlia teve umas cenas muito engraçadas nesse episódio. Então, 3 minutos. O que eu falei aqui dava pra explicar tranquilamente, com sobra, em 3 minutos. Mas não, botaram opinião e cortaram essa parte. Aí não dá, né? Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, comentando aí o episódio 7 da segunda temporada, que pra variar tá dando polêmica. Sim. Mushoku Tensei não pode ter uma temporada sem polêmica, aparentemente. Mas, bom, o episódio aí teve um tom mais cômico que outra coisa. Foi o protagonista aí contra duas das delinquentes, por assim dizer, do colégio. Elas são representadas dessa forma, embora o anime tenha cortado boa parte disso. Porque o protagonista vai meio longe aí na vingança dele, mas as duas garotas, eu achei esquisito alguns comentando como se tivessem pena delas. Aí o pena? Elas são aquelas garotas horríveis que ficam fazendo bullying com todo mundo, elas não prestam. Então como tem gente com pena delas? E aí eu fui ver o episódio e entendi o que aconteceu. Basicamente o anime cortou tudo que tinha sobre elas, sobre o passado delas no colégio, a reputação delas e o que elas já fizeram com muita gente. Então nesse vídeo aqui eu vou complementar o que aconteceu no anime com dados do original e ao mesmo tempo comentar as cenas mais marcantes e algumas curiosas. Colocaram o extra da Sylvie aí atrasado comparado à cronologia do original, mas pelo menos colocaram nesse episódio, isso foi inesperado. E teve também um negocinho que eles fizeram ali com a Julie que eu achei muito legal. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana. Tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Mushoku Tensei. E bom, vamos lá, o começo é aquele extra da Sylvie, quem viu meu vídeo anterior deve ter notado que eu reclamei que cortaram ele, é o capítulo 3.5 do original, pega o ponto de vista dela. Eles foram direto pro capítulo 4, no caso no episódio passado, então eu achei, pô, pularam, esse não vão colocar mais. Só que eles pegaram e colocaram nesse episódio. Não tem tudo que eu falei que tinha lá, alguns devem ter notado isso, algumas informações que eu passei desse extra. No caso, o anime não colocou. Como, por exemplo, a Sylvie reclamando que o busto dela não tá crescendo, ela queria que crescesse um pouco, pelo menos, mas isso aí é dos elfos, faz parte. A raça élfica não costuma ter muito busto, como a Linalise também não tem. O sonho picante dela com o protagonista também não colocaram essa parte, mas teve outras coisas aí. Então mostrou a rotina dela acordando, tudo mais lá, e ela conversando com a princesa e com o Luke, que inclusive comenta algumas coisas da cidade, curiosidades, acham até estranho ele saber aquilo, ele comenta que foi uma garota lá, no caso que ele estava se relacionando, que comentou sobre isso. Então uma curiosidade aí, o Luke tá dormindo no dormitório lá das mulheres, porque ele é o guarda-costas da princesa, então ele tem que ficar próximo a ela, só que ele é mulherengo pra caramba, então óbvio que ele tá se aproveitando lá do local onde ele tá, e ele tá de casa aí com várias mulheres. Mas, bom, mostra isso brevemente lá, algumas mulheres acompanhando ele, quando ele fala do protagonista uns episódios atrás. A parte da Sylvie pensando se o Rudels não é igual ao Luke e não consegue ficar com uma mulher só, um cara mulherengo e tal, então mesmo que fosse casado, ele acabaria dormindo com outras mulheres, igual o pai dele. Então ainda lembrou dessa. De qualquer forma, para quem tem spoilers aí do material original, não tem como não dar uma risada durante essa cena. E como alguns devem ter notado, no episódio passado, apareceu o protagonista fazendo a rotina dele, e aí aparece a Sylvie correndo lá no fundo, de manhã também. Aqui é o contrário, é a Sylvie fazendo a rotina dela e aparece o protagonista com a rotina dele no fundo. Então é o mesmo dia ali, na verdade, só que botaram cada episódio por um ponto de vista diferente. Então, bem legal isso aí. De qualquer forma, mesmo sendo meio cortado aí, não mostrando tudo, eu achei legal que pelo menos colocaram um pedaço desse extra da Sylvie. E bom, alguns comentaram se não é melhor eu só falar desses cortes quando terminar a temporada. Olha, até dá. Só que fica muito confuso, porque são cortes de um bando de partes diferentes da história. Então acho melhor eu ir comentando de episódio a episódio mesmo. E aí, se mais à frente eles decidirem colocar o extra que cortaram, que cronologicamente deveria aparecer em episódio X, mas colocaram pra depois, não tem problema, se aparecer, ótimo. Vocês tinham informação aí que no original aparecia naquela parte. E quem lembra dos meus vídeos da primeira temporada, sabe que a maioria dos cortes que eles faziam, eles não colocavam depois. O ponto de vista da Aerys, por exemplo, que muitos aguardavam e tal, era um momento muito importante
caso da primeira temporada, eles não fizeram, por exemplo. Então, sempre que forem cortando alguma coisa, eu vou continuar comentando, e eles colocarem depois, ótimo. A gente comemora. De qualquer forma, segue aí, mostrando a rotina do Zanoba e do protagonista com a Julie. E tem vários momentos muito bonitinhos, mas o que mais se destacou pra mim é aquele momento que o protagonista descobre que a figure lá da Roxy foi quebrada, e ele fica insano lá, olho vermelho e tal. Tudo a partir daí tem um ar muito cômico, o episódio em geral teve um ar muito cômico, e é pra ser assim mesmo. Não é um negócio pra ficar tenso, é só realmente pra você dar risada das situações absurdas que vão acontecendo. O protagonista tá tendo um treco porque quebraram um bonequinho, basicamente lá de uma garota que ele venera, se você prestar atenção. E bom, a Julie vê isso e começa a se cagar de medo, vai pra trás do Zanoba. Então a cena ficou muito bonitinha, dela correndo lá depois que o protagonista, ficando nervoso e se escondendo atrás dele. Então isso aí já se destacou pra mim, chamou atenção, eu achei muito bonitinha a cena. E bom, vai seguindo aí, e o Zanoba leva um esporro do protagonista e tal, como ousa deixar aquilo acontecer e tal com a figure. Aí ele explica a situação e tal, que foram aquelas duas lá da tribo dos bestiais, a Porcena e a Rhinea. Elas meio que mandavam no colégio, tem toda uma história por trás delas. Só que o anime cortou tudo, basicamente. Só explicou que elas desafiaram ele lá, e cada um apostou uma coisa preciosa, ele perdeu, ele tinha apostado outra coisa preciosa, que era a estátua lá, no caso da figure, e aí elas derrotaram ele e quebraram a figure. Mostra tudo isso. No caso do material original, tem descrito em mais detalhes. No mangá, o cara botou também toda a cena. E as duas são muito filhas da mãe. No caso, são nojentas mesmo. São escrotas, no caso seria a palavra. E não tem só isso. Mostra que, na verdade, elas faziam isso com um bando de pessoas. Elas fazem bullying com gente pra caramba nesse colégio. E também desafiaram a princesa, inclusive, quando ela chegou. Com subordinados delas. Porque elas vão subjugando um bando de gente e quem elas subjugam vira subordinado delas. É igualzinho uma gangue. Elas são basicamente aquelas garotas delinquentes, super violentas do colégio que controlam uma gangue. É isso que elas representam. Só que no anime, como cortaram todo o background delas, dá a impressão de que elas só tiveram uma desavença aí com o Zanoba e aí quebraram a figure dele. Não são gente boa, mas não mostra nem metade, no caso de quão ruim elas são. E no caso que faziam com as pessoas do colégio. E então elas dominavam o colégio, basicamente, antes da princesa chegar com a Sylphie. E aí a Sylphie deu uma sova nelas. Elas desafiaram a princesa e a Sylphie e perderam. Aí a partir daí elas deram uma acalmada. Já que tinham perdido pra alguém, então não tinham mais aquela supremacia no colégio, como tinham antes. Mas elas têm esse truque aí de paralisia. A garota cachorro, a Porcena, emite uma magia lá com a boca que paralisa a pessoa. E aí vai a outra e acaba com ela. Ele mesmo fala lá, no caso ele foi espancado. Então, na verdade, até a luta delas é um negócio extremamente desonesto. Porque elas não tem luta. Uma paralisa e a outra espanca. É assim que funciona a luta das duas. E é sempre as duas contra uma pessoa. Então você vai vendo todos os dados que a obra vai te passando, o mangá também faz isso, e você vai ficando só com raiva delas. Meu Deus, elas são horríveis. E você tá doido pra ver, o protagonista dá uma lição nelas. Então esse sentimento não é passado no anime, já que você não tem nem metade do que eu falei aqui. Então nisso aí o anime vacilou. Até porque ele tinha tempo pra fazer isso. Era só tirar a opening e era só tirar a ending. Como eu falei, eu não ligo de ter opening e ending. Em um episódio eles coloquem tudo de mais importante do material original. Se eles tiram uma parte relevante, aí não, pô. Aí tira a opening e ending. Tá atrapalhando. Então 3 minutos. O que eu falei aqui dava pra explicar tranquilamente, com sobra, em 3 minutos. Mas não. Botaram opening e ending e cortaram essa parte. Aí não dá, né? De qualquer forma, o Zanoba explica tudo isso no material original, no anime ele só explica que, no caso, ele duelou contra as duas, perdeu e elas quebraram a figure dele. Aí o protagonista entende a situação, mas o Zanoba tá todo choroso e tudo mais lá, e aí vai a Julie, disfarçadamente. Você vê que ela vai naquele passinho, devagarinho, no caso, chegando por trás dele ali, no caso, pra não ser notado pelo protagonista, se cagando de medo dele, nervoso ali, e aí começa a fazer carinho na cabeça do Zanoba. Então ela respeita o Rudels, mas no caso porque ela tem carinho ao Zanoba. Eu acho que já dá pra começar a pegar a ideia, no caso do relacionamento aí. Mas de qualquer forma, ficou muito bonitinha as cenas dela. Tem uma outra cena muito engraçadinha dela, mas tem várias cenas do original realmente que descreve ela fazendo algumas coisas, mas geralmente, a maioria dos animes, quando tem duas pessoas interagindo dentro de uma animação, eles tendem a esquecer o terceiro personagem. Se ele tem uma participação menos relevante ali, ou até engraçado no meio da coisa toda. Aqui não. A gente teve aquela cena da Julie ali antes,
No caso, ela correndo enquanto o protagonista ficava reclamando do Zanoba. E depois vem essa aí também. Então eu achei legal aí as cenas que fizeram pra ela. Na verdade, esse episódio, em geral, foi muito bem dirigido. No caso, a dinâmica também tentando pegar com um ar mais cômico do que sério, porque é uma situação bem tosca, na verdade, bem zoada. O protagonista tá furioso lá e quer se vingar contra as duas. E, bom, ele vai lá até elas e provoca elas lá pra gerar esse confronto, pra não dizer que foi ele que começou, então ele provoca elas verbalmente, elas partem pra cima dele. Com a mesma estratégia lá, no caso que usaram contra todo mundo com que elas lutaram, elas paralisam e, no caso, abatem. Só que ele consegue prever as coisas com o olho dele, então não adiantou. Ele pegou e atrapalhou a outra a usar a magia lá dela, quando ela abriu a boca. Ele, no caso, jogou uma pedra, explodiu a pedra na frente dela, então ela começou a tossir, e nocauteou a Rhynia logo depois. As caretas dos personagens ficaram muito engraçadas, quando ele acerta ela, e depois quando tá pisando nela também, ela faz umas caras cartunescas e tal. Então, como eu falei, é o tom de comédia da coisa toda. A direção tá correta, o mangá dá mesmo tom, e também lendo o material original, no caso não parece um negócio sério realmente. E bom, até aí a vingança que você queria ver, elas levarem uma surra, porque elas basicamente são horríveis e ainda fizeram aquilo. No caso com o Zanoba, de graça, porque ele não provocou elas. Só que aí o protagonista vai um pouquinho mais longe. Aí ele deu uma exagerada. Ele pegou e capturou as duas, botou em sacos lá. De novo, o tom da coisa toda é cômico, mas você tá pensando, pô, você não tá indo meio longe, não? Vai sequestrar as duas. E ele faz exatamente isso. Então leva elas pro quarto dele, assedia uma delas ainda lá, não vai muito longe, mas era pra testar, no caso, se ele ia funcionar. E não funciona. De novo, o tom é cômico, mas aí teve gente que se incomodou. E bom, e aí vem a parte vergonha alheia da coisa toda. Porque o protagonista tem aquele negócio lá que ele venera, que é muito doido. E ele sabe disso. Tanto que ele não quis mostrar pra Sylphie, que ele não sabe que é a Sylphie. E bom, essa cena aí dos aliados e das garotas olhando pra ele, como se ele fosse completamente maluco lá, e não deixa meio de ser, né, com aquele objeto de adoração doido. Então a cena foi hilária pra caramba. E a Julie também, porque ele tá parecendo aqueles pregadores fanáticos, pregando a religião dele. Então ele, Roxy, Roxy, Roxy. E a Julie também, gritando lá, Roxy, Roxy. Então, olha, a Julie teve umas cenas muito engraçadas nesse episódio. E bom, ele explica a situação, leva até o Fitz lá pra decidir o que fazer com elas. E bom, ele vai soltar elas, só que elas voltam a se achar pra caramba pra cima do Fitz agora. O que leva a essa cena aí? O que dá pra notar é que elas respeitam agora o protagonista, mas não tanto o Fitz. E bom, ele desenha na cara delas lá, como castigo, que elas vão ter que ficar com aquilo por um dia. Que diz basicamente, eu fui derrotada pelo Rudels, no caso, no rosto de cada uma delas. E elas vão embora, mas elas ficam chamando o protagonista de chefe. Alguns podem ter notado isso e não entenderam. Bom, talvez explique mais à frente, ou talvez não. Mas isso aí é da cultura dos bestiais. Eles geralmente respeitam quem derrota eles. No caso, quem subjuga. Tipo, o protagonista pra elas agora é um macho alfa, basicamente ali. Então elas até comentam de casamento e tal lá, fazer filho só depois do casamento e tudo mais. Então ele meio que já é o pretendente delas por ter derrotado elas. Isso aí eu creio que mais à frente deve deixar um pouco mais claro. É esquisito pra caramba, mas é basicamente aí a mentalidade desse povo dos bestiais. Obviamente, como é uma cultura diferente e tal, lá uma raça diferente, eles têm umas coisas muito esquisitas próprias. Outra parte interessante é quando elas descobrem que ele foi treinado pela Ghislaine, que elas respeitam muito, o que aumenta mais ainda o respeito delas por ele, já que foi treinado por uma lenda dentro aí da tribo delas. E bom, a lealdade delas é um negócio cômico, já que elas não têm nenhuma. Fica durante o processo inteiro aí uma, no caso, jogando a culpa pra outra. Inclusive, essa até oferece caso a outra lá pro protagonista apalpar ela. Então, basicamente, transformando aquele negócio do assédio lá numa piada depois. E, bom, segue, e o protagonista tá ficando cada vez mais sem entender por que ele se sente tão atraído pelo Fitz. Vai ter uma cena bem engraçada disso mais à frente. E, bom, com esse episódio eles fecharam o volume 8 da Light Novel, que é basicamente aí a apresentação inicial desse colégio de magia, ou universidade de magia. Alguns que leram o mangá podem estar sentindo falta aí de um capítulo que tem mostrando a Ares. Vai ter isso mais à frente. O mangaka resolveu adiantar aquilo no mangá, porque devia ter muita gente sentindo falta da Ares, o que aconteceu com a Ares, etc. Aí ele adiantou aquilo no mangá, em um capítulo extra. Mas no original é mais à frente aí, que vai ter aquela parte. Então, provavelmente, na verdade, eles só devem colocar aquilo
no último episódio dessa parte 1 do anime. Vai ter 2 partes. Caso é uma segunda temporada, igualzinho a primeira, que teve 2 partes. Então, a segunda temporada é igualzinho. Então, essa parte 1 vai fechar no volume 9. E aí vai vir a parte 2 só em abril do ano que vem. E aí ela vai adaptar do volume 10 até o volume 12. Então, no volume 9 tem esse capítulo extra aí que mostra o que aconteceu com a Aeris. Então, eles devem adaptar isso, eu acredito, aí no final dessa parte 1, no último episódio aí, 11 ou 12. De qualquer forma, a polêmica aí que deu com esse episódio. Bom, basicamente o protagonista fazendo aquilo com as 2 garotas. No caso, eu acho que se ele tivesse só derrotado elas, não teria dado nada. Basicamente, não eram boazinhas, dá pra notar dentro do anime, embora com as informações que eu dei de extra aqui que cortaram, dá pra notar que elas eram muito piores até, no caso do que o anime passou. E como você tá morrendo de raiva delas no original, você não se importa com o que o protagonista faz com elas. Enquanto na animação, parece que ele exagera pra caramba. E honestamente, quer elas tenham feito aquilo antes ou não, ele exagera. Ele foi meio longe demais de capturar elas e levar pro quarto. No caso, só tivesse ganho delas ali, humilhado elas, já era o bastante. No caso, se elas voltassem lá se achando de novo, humilhava de novo. Então, aquilo lá foi o excesso. Mas ele mesmo admite isso. Tem na novel e tem no mangá também. No caso, ele pensando, pô, eu fui meio longe demais ali. Então, a maioria das pessoas, na verdade, não vai dar a mínima. Tanto é que já saiu em mangá, essa parte adaptada. No caso, tem na light novel, etc. E você não vê ninguém falando a respeito disso. Porque passa como um negócio que não é nada demais, não fede nem cheira. Então, no anime, obviamente, alcança muito mais público. E aí tem o pessoal que fica mais incomodado por pouca coisa. E aí, esse pessoal começa a fazer polêmica, tal, que absurdo, e que ele fez. Olha, no caso, eu não vejo nenhum problema da pessoa ficar incomodada. É ok. No caso, o protagonista dessa obra não é certinho. No caso, ele tem atitudes boas também. No caso, ele salva as pessoas, etc. Mas ele não é aquele bonzinho o tempo inteiro. Ele não é aquele personagem super corretinho. O protagonista vai fazer algumas coisas que deixam algumas pessoas desconfortáveis. Isso aí faz parte da história. É um protagonista cheio de defeito. E isso acontece desde o começo. As dicas estão aí pra quem quiser, que normal ele não é. E não é feito pra ser aquele personagem pra você venerar e tal, pra ser o exemplo. Ele não é pra ser um exemplo pra ninguém. De qualquer forma, eu recomendo um exercício pra quem ficou incomodado, caso que o protagonista fazia aquilo com as garotas. Pense na cena de novo, só que troque as 2 garotas por 2 caras. 2 caras escrotos, que fizeram a mesma coisa que eu falei que elas fizeram aqui. Que estavam dominando o colégio, se achando e tal, atacando todo mundo, fazendo bullying, etc. E o protagonista foi lá e fez aquilo com os 2 caras escrotos. Vocês acham que daria alguma polêmica? Pois é, não. Ninguém daria um pio. Ele capturar os 2 e levar pro quarto ainda seria um exagero de qualquer forma. Mas por não serem 2 garotas, não ficaria polêmico. Essa parte é curiosa. E se fosse, na verdade, 2 caras e o protagonista fosse uma mulher que fizesse aquilo, teria gente comemorando ainda. Olha, ela deu uma lição nesses 2 escrotos. Então, é um negócio que eu acho tanto quanto esquisito. Tem até uma piada nisso em Konosuba, que o protagonista diz que ele preza pela igualdade, no caso entre os gêneros. Não faz diferença pra ele, homem e mulher, ele trata igual. Ou seja, ele é ruim com os 2, se é pra ser ruim. O pessoal usa esse meme direto aí do Kazuma, e ele faz sentido dentro da situação do Rudels. O Rudels ainda tem pneu nenhuma, são mulheres e tal, não tô nem aí. No caso, ele quer saber que são 2 pessoas que fizeram aquilo com a estátua dele. Mas se você pega e troca os gêneros, é um exercício mental interessante para avaliar como você se sentiria na situação. Se você se sentir igual, aí beleza. Aí a sua mente é muito justa. Mas se você se sentiria diferente se você trocasse os gêneros, aí a sua mente não é tão justa assim. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do episódio. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.